Ó, então, finalizei aqui toda a minha carreira em ponto baixo. Ela ficou dessa forma aqui, os pontinhos bem lindinhos. E agora nós vamos fazer o fechamento de carreira. Também é um fechamento invisível de carreira, pra a gente subir a segunda carreira do nosso cesto. Então, nós vamos colocar a agulha aqui nessas alcinhas de cima, certo? Ó, aqui tem o nosso pontinho e em cima tem essas alcinhas aqui de cima. Então, é aqui que nós vamos colocar a nossa agulha de trás pra frente. E aí, a gente vai pegar essa alcinha, colocar ela na agulha e levar essa alcinha lá pra trás também. Bem parecido com a forma que a gente faz um fechamento de carreira na base. E agora sim a gente vai iniciar o ponto baixo centrado, certo? Então, você vai identificar aonde que você fez o seu primeiro ponto aqui da carreira. No meu caso, esse aqui é o meu primeiro ponto. Então, ó, você consegue identificar dessa forma, observando aonde que você fez o último. Aonde que você fez o último é esse que sai o fiozinho, ó, tá vendo? O fiozinho que sai do rolo é onde você fez o seu último ponto. Então, o ponto do lado é o seu primeiro ponto da carreira anterior que você fez, dessa carreira aqui. Então, você vai colocar a sua agulha no centro desse ponto e ele também precisa sair no meio das perninhas, tá? Pra gente fazer um fechamento de carreira invisível e bem discreto, bem bonito, muda um pouco o jeito de fazer o fechamento, tá? Aqui na parede do cesto. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos primeiro puxar um pouco essa alça para ela não ficar muito comprida. Ó, vamos fechar essa alça. Vamos puxar um pouquinho mais essa alça, deixar ela bem justinha aqui, certo? E aí, agora, eu venho, laço o fio que vem do rolo aqui na minha agulha e trago esse fio aqui pra frente. Trouxe esse fio aqui pra frente, eu vou colocar agora essa alcinha, tá vendo que ela meio que quase que sumiu? Que eu dei uma puxadinha nela, mas ela tá aqui, ó. Então, essa alcinha aqui que ficou sobrando, agora sim, a gente coloca ela na agulha aqui, ajusta, e agora a gente pode fechar o nosso ponto, tá? Nosso pontinho, nosso ponto baixo centrado. Então, é dessa forma que a gente vai fazer o nosso fechamento de carreira aqui na base do nosso, na parede do nosso cesto, tá? Então, é dessa forma que nós vamos fazer. Na aula complementar, se você observar, eu mostro duas formas de você fazer, tá? Mas eu acho essa forma uma forma mais bonita, assim, o acabamento, a emenda aqui atrás, ela fica quase que imperceptível. Então, eu gosto mais. Então, vamos seguir com esse fechamento aqui de carreira. E agora, nós vamos fazer pontos baixos centrados em todos os pontos, tá? Por toda a carreira. Então, nós vamos aqui, ó, no próximo ponto, colocar a nossa agulha no centro. Deixa eu tirar um pouquinho. Ó, vamos colocar a nossa agulha aqui no centro do ponto, atrás. Você vai conferir se a sua agulha saiu no meio das duas perninhas, ó. Saiu? Ótimo. Laço o fio, traz ele pra frente, dá altura pro ponto, lembra? Dá altura pro ponto e fecha. Dessa forma aqui. Tá vendo? Então, assim, ó, a gente consegue fazer um fechamento de carreira super discreto e dar continuidade no nosso trabalho, trabalhando com o ponto baixo centrado por todas as carreiras. Então, vou fazer o próximo da mesma forma. Tá? E aí, você vai seguir assim até lá no final. Mas eu quero mostrar uma coisa antes que aconteceu aqui, ó. Como se a gente estivesse fazendo uma aula ao vivo mesmo. O que aconteceu? Olha só. Apareceu uma emenda no meu fio residual. Então, vamos resolver isso já. Primeira coisa que a gente precisa fazer. Nesse caso aqui, ele é um nó, tá vendo? Como ele fica muito aparente, essa emenda, não é uma costura bonita e nem nada. Então, é muito importante a gente arrumar essa emenda. Como é que a gente faz? A gente vai cortar e vai costurar. Então, ó, cortar aqui. Vou só dar uma esticadinha no meu fio. E a gente vai observar como é que tá o fio depois dessa emenda. E o meu fio, ó, ele deu uma boa de uma afinada. Tá vendo?
ele deu uma afinadinha. Vou conferir aqui no meu rolo se ele afinou por inteiro ou foi só esse pedaço. Se foi só um pedaço, eu vou descartar esse pedaço para emendar na parte que tá mais grossinha. Se não for, a gente vai ter que trabalhar dessa forma, ajustando o fio. Então, deixa eu dar uma conferida. Ó, um pouquinho mais pra frente, ele já voltou na espessura dele. Então, eu vou cortar onde ele voltou a ficar mais grossinho. Não foi muita coisa, foi só um pedacinho, tá? E aí, fica mais fácil da gente trabalhar assim. Se por um acaso o fio, ele não tivesse voltado, né? Se ele ficasse, no fim ele ficou super fino. Aí, na aula de como trabalhar com fio de malha residual, eu mostro bem certinho como é que você faz, tá? Só pra gente não deixar essa aula extremamente extensa, tá? Mas já adianto que assim, ó, se o seu fio afinou muito e ele não vai voltar à espessura de antes, ó, observa só. Mesmo eu descartando aquele pedaço que tava fino, ele ainda assim não tá na mesma espessura de antes. Olha aqui a diferença. Dá pra ver, né? A diferença. Deixa eu tirar aqui, ó. Ainda sobrou bastante coisa, tipo um dedinho assim da espessura do fio. Então, eu vou controlar essa diferença com a tensão dos pontos. Ou seja, eu vou deixar o meu ponto um pouquinho mais soltinho pra ele ficar o mais parecido com os pontos anteriores que eu estava fazendo. Na hora que eu for crochetar aqui, eu vou mostrar como é que faz bem certinho esse equilíbrio dos pontos, tá? Então, agora a gente vai fazer uma costura de emenda. E eu vou mostrar na prática como é que você vai fazer essa costura. Vamos precisar da linha. Só que agora a gente vai fazer uma linha dupla, que chama. Ó, a gente vai colocar uma linha dupla, ou seja, a ponta da minha linha tá aqui e o final está aqui, certo? Vou colocar um zoom para mostrar essa costura que eu vou fazer. Ó, junta as duas pontinhas. Eu vou só desmanchar esse ponto que eu fiz, porque tá muito apertado aqui pra mim. Aí, junta essas duas pontinhas, tá vendo? A frente delas precisa ficar uma de frente pra outra, tá vendo? A parte da frente e os dois avessos pra fora. Então, ó, vou colocar a minha agulha aqui. E aí, como eu deixei a minha linha dupla, ela ficou com essa argolinha aqui no final. Então, ó, eu já vou passar a minha agulha por dentro dessa argolinha, porque ele já vai prender o meu fio aqui, a minha linha de costura, no caso, já vai prender esse primeiro pontinho sem eu precisar fazer nó, tá? E aí, eu vou fazendo essa costura de caseado, que chama, né? Por toda essa minha extensão aqui da minha emenda. Quando chega lá no final, eu vou passar 2 vezes por dentro dessa argolinha. Tá vendo, ó? Eu vou fazendo dessa forma até lá no final. Como aqui a minha ponta, ela tá um pouquinho maior que a outra, né? Elas não estão na mesma espessura, muda um pouquinho a coisa, eu vou só dobrar, tá? Pra ficar do mesmo tamanho. E aí, eu vou dar sequência aqui na costura. Era ideal tá costurando com uma linha da cor do fio, pra ficar bem discretinho. Mas a minha linha rosa acabou justo hoje. Mas não tem problema, você vai ver que vai ficar discreta também. E na hora que a gente for fazer o ponto, essa emenda, a gente vai deixar ela bem escondidinha também. Então, ó, vou fazer até lá no final. E aqui no final, eu vou dar 2 voltas. 1, 2. Prontinho. Prendeu, posso cortar. Que aí o nosso acabamento ficou bem discretinho, ó. Tá
Tá vendo? Fica uma emendinha melhor do que aquele nó, né? Que era esse nó aqui. Tá? E assim a gente tem segurança que isso aqui não vai soltar. Então, vamos retomar aqui a confecção da nossa segunda carreira. Como eu falei, o meu fio, ele deu uma afinadinha, mas a gente consegue super ajustar isso com a tensão dos pontos, tá? Então, observe que agora eu vou crochetar a emenda, tá? E aí, ó, a gente tem que saber driblar ela pra ela ficar escondida no nosso ponto, né? Então, ó, vou fazer aqui a minha primeira puxadinha. Ó, e ela já ficou aqui pra trás, tá vendo? Então, isso é muito importante você controlar onde vai ficar a sua emenda para ela ficar bem discretinha, tá? Se por um acaso ela ficou aqui, aparecendo aqui, desmancha o ponto, faz ele mais soltinho ou faz ele mais apertadinho para a emenda ficar o mais discreto possível aqui atrás, tá? A minha, ela ficou muito do ladinho, tipo, muito discreto mesmo, quase não dá pra ver. Então, perfeito. Posso continuar aqui. Então, agora o meu fio, ele deu uma leve afinada. O que que eu vou fazer? Eu vou só deixar o meu ponto mais soltinho, tá vendo? Deixar o meu ponto mais soltinho para ele ficar parecido com os outros. Então, é só isso que eu vou fazer para equilibrar a espessura do meu fio. Agora, se o meu fio tivesse ficado muito mais fino, aí eu trabalharia com ele duplo, ou seja, aqui ó, 2 fios ao mesmo tempo, tá? Colocaria 2 fios para crochetar juntos. Eles não ficam muito diferentes na peça, eles ficam bem bonitos também, tá? Então, dá para fazer assim, dessa forma, se por um acaso o seu fio ficou muito diferente aí da espessura, certo? Então, eu vou continuar aqui, vou fazer os meus pontinhos até o final da carreira e depois, quando eu chegar lá no final, eu volto pra gente fechar a carreira mais uma vez juntos. Cheguei no final da segunda carreira. Aconteceu que apareceu mais uma emenda, então eu quero mostrar pra vocês, ó. Olha o tipo que tava a emenda, tá? Tava nesse nível aqui, então quando aparece uma costura, ela tá desse tipo aqui. Tá vendo? Então, é por isso que é importante a gente fazer refazer a costura, né? Porque, ó, se eu ficar puxando isso aqui, ele vai se desmanchar, tá vendo? E fica muito feio, fica uma coisa muito grosseira, né? Então, para que isso não aconteça, a gente corta, né? Descarta isso aqui, pra que a nossa peça fique com um acabamento bem bonito, tá? Então, eu quis trazer aqui pra mostrar pra vocês que o meu fio também, ele tem esse tipo de emenda aqui. Acontece isso aqui também, tá? Então, vamos continuar na nossa aula. Cheguei aqui no final da minha segunda carreirinha, ó. Mesmo com o fio mudando de espessura, eu só deixei o meu ponto mais soltinho e aí eu consegui equilibrar para que o ponto ele ficasse sempre do mesmo tamanho, tá? E o meu cesto subir bem retinho. Então, vou fechar a nossa carreira mais uma vez, para mostrar aqui para você como é que a gente faz agora. E aí, é da mesma forma, tá? Vamos colocar a agulha de trás para frente, aqui no nosso pontinho, tá vendo? E nessas alcinhas, vamos levar essa alça aqui do outro lado lá para trás, dessa forma. E aí, agora, a gente vai colocar a nossa agulha no centro, ó, no centro do nosso primeiro ponto, tá? Vai ser sempre assim. Vai ser sempre assim, a gente vai sempre fazer o fechamento de carreira, a nossa emenda do cesto, vai ser sempre do mesmo lugar, tá? Ela não pode caminhar pro lado, ela sempre será feita reta, tá? Pra cima. Então, ó, aqui foi o meu primeiro ponto da minha segunda carreira, então eu vou colocar a minha agulha aqui no centro, e ela tem que sair aqui atrás, tá vendo? Nas perninhas aqui atrás também. Então, eu vou só ajustar essa alça aqui pra ela não ficar super comprida, deixar ela curtinha. Tá vendo? Ó, deixei ela bem curtinha. Agora, pego o fio, trago ele aqui pra frente. Dessa forma. Agora sim, aí eu coloco essa alcinha, essa segunda alcinha, tá vendo?
Ajusto aqui o ponto para ele ficar bem certinho. Aí, agora sim, eu fecho o meu ponto. Confiro para ver se ele ficou do mesmo tamanho, para ver se ele não ficou muito apertado ou muito solto. E ele ficou ótimo, ficou muito certinho. E aí, eu posso continuar tranquilamente a nossa terceira carreira. Bom, agora, como você já entendeu o processo da subida das carreiras, né? Porque agora a gente só vai repetir até alcançar o tamanho que a gente deseja para fazer o nosso primeiro cesto, nosso primeiro cachepozinho. Então, eu recomendo que você suba umas... Vamos fazer 6 carreiras, tá? Então, aqui a gente já tem 2 iniciando a terceira. Então, no total, nós vamos ficar com 6 carreiras de subida, tá? Então, 6 carreiras de pontos baixo centrado, certo? Então, quando você tiver essas 6 carreiras prontas, eu vou fazer aqui também as minhas 6 carreiras e assim que eu finalizar, eu volto pra gente finalmente fechar e pra gente finalmente finalizar o nosso primeiro cachepozinho, tá? Sempre lembrando de moldar ele com as mãos pra ele ficar no mesmo formato, redondinho. Faz uma carreira, finalizou ela, dá uma olhada, vê como é que ela ficou, vê se os pontos ficaram bem alinhadinhos, bem bonitinhos. Não ficou? Desmancha, faz mais uma vez, pratica bem, tá? Essa é a hora de praticar, certo? Ó, aqui, ó, foi onde ficou a minha segunda emendinha, ó. Tá vendo como ela ficou bem discretinha também? Aquela que tava com aquela costura, lembra essa costura toda aqui? Ela ficou aqui, tá? Bem discretinha. Então, faça aí o total das suas 6 carreiras, como a gente já tem 2, vamos fazer mais 4 pra ficar com 6 carreiras de subida. E aí, eu volto pra gente finalizar o nosso cesto. Então, voltei com as minhas 6 carreiras de subida prontinhas. Olha só que lindinho que ele ficou. A nossa emenda, ela tá passando por aqui, ó. Por fora do cesto, imperceptível. E por dentro, super discreto também, tá? Mal dá pra saber onde é que é, mas ela tá aqui, ó. E agora, pra gente finalizar 100% do nosso cestinho, vamos fazer também esse acabamento que tem aqui embaixo, em baixíssimo, a gente vai fazer aqui em cima também. Então, com a minha agulha de trás pra frente, vou colocar a minha agulha aqui nessa alcinha de cima. Vou levar essa laçada lá pra trás, assim, ó, tá vendo? E eu vou colocar a minha agulha agora no meio, tá? No meio dessa laçada que a gente tá levando ela lá pra trás. Coloquei a laçada dentro da agulha, ajustei pra gente deixar, ó, esse tamanho aqui das laçadas que a gente tá fazendo, o fechamento, deixá-las bem, com tamanho bem parecidinhos, tá? Pra não deixar muito solto e essa emendinha, ela ficar muito aparente. Então, vamos deixar bem justinha. E agora eu laço o fio e trago ele aqui pra frente. Ó, ajusta pra ficar bem discretinho. E agora, a gente vai fazer pontos baixíssimos, pegando só essas correntinhas aqui de cima. Então, ó, venho no próximo, laço o fio, trago ele aqui pra frente e tiro de dentro da laçada. Laço o fio, coloco a agulha, laço o fio e faço um baixíssimo. E é assim que eu vou fazer por toda a carreira, tá? Então, você também pode fazer aí o seu por toda a sua carreira. Prontinho, cheguei no final, finalizou a carreira, volta, ajusta, deixa bem retinho, deixa essa carreira bem bonitinha também, tá? O ajustar faz toda a diferença. Então, vê se tá bem certinho, arrumadinho, ótimo. E agora, a gente pode fazer o acabamento aqui, tá? Pra gente fazer esse acabamento invisível também aqui no final da nossa carreira. Então, agora a gente pode finalmente cortar o fio, né? Tirar dessa laçada. Igual a gente fez o acabamento em baixíssimo na base, tá? A gente vai fazer aqui, só que agora é na parede do cesto. Então, ó, o que eu vou fazer? Vou colocar a minha agulha de cima pra baixo, vou buscar esse fio que a gente cortou e levar ele lá pra trás. Pronto. Levamos ele lá pra trás, vou virar a peça pra ela ficar de frente pra mim,
E agora eu vou colocar a minha agulha aqui por dentro para ela sair no meio, lembra? Para ela sair bem no meio da onde tá saindo esse fio que a gente levou lá para trás. A agulha saiu ali? Ótimo. Laça o fio, traz ele aqui pra frente e aqui fora a gente tem esse acabamento. Bem invisível também. Certo? E aí, aqui por dentro, a gente vai esconder esse fio da forma mais discreta possível. Vamos colocar na agulha de tapeceiro, pra gente levar esse fiozinho lá pra trás também, tá? Da forma mais discreta que você conseguir. Ó, tá vendo? Passa aí por dentro de alguns pontinhos, de uma forma bem discreta. Que aqui é a nossa emendinha, né? Então, ó, passou por dentro de alguns pontinhos, aí lembra, né, de fazer aquela costurinha, só pra garantir que nada vai se soltar. E pronto, tá? Faz aquela mesma costura, só que agora você vai fazer aqui no cesto, né? Ó, aqui na parede do cesto, faz aquela costurinha e show de bola. Aí a gente pode cortar o excesso. Bem onde ficou a pontinha, esconde essa pontinha. E está pronto o seu primeiro cachepozinho, tá? Com as emendinhas bem discretas também. A emenda, ela faz parte do cesto, né? Faz parte do processo do cesto. Então, ela fica bem discreta também, ficou bem bonitinho. E é essa a nossa aula do seu primeiro cachepô. Eu espero muito que você tenha gostado dessa aula. E eu quero ver o resultado da sua peça, tá? Não esqueça de me mandar no nosso grupo do Telegram. E pode mandar qualquer dúvida, pode mandar aqui também nos comentários, tá? Pode fazer um comentário aqui pra mim que a gente vai responder, que eu vou te responder com o maior prazer, tá bom? Espero muito que você tenha gostado dessa aula e até a próxima!